Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Quinta-feira, 18 horas, lá estamos aqui de novo com mais histórias inspiradoras para mover a sua carreira, a sua vida ou o que você achar que tem aplicabilidade para usar. E hoje a gente tá com um veterano já de Experiências Contam. A gente sempre brinca, né, que um vai trazendo o outro e a gente vai fazendo uma cadeia, uma rede de conexão fantástica. E hoje ele veio com a esposa dele e vai contar um pouquinho sobre o que aconteceu de novidade, né? Que eles têm agora uma empresa junto. Então a gente vai conhecer bastante sobre a história deles. A gente está com o Marcel e com a Fábia. Nem vamos lembrar, o Marcel escreveu os livros aqui, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Sejam muito bem-vindos ao Experiências Contam. Tudo bem? Tudo bem, Ai. Obrigada por estarmos aqui hoje com você. Obrigado, estar aqui de novo, é um prazer. E vamos dialogar aqui, conversar um pouco. Bem bacana, bem bacana. Muito obrigado pelo convite. Sensacional. Para quem quiser recordar, vai lá que tem umas histórias do Marcel fantásticas. Assiste, porque tem histórias que ficaram na minha memória. Mas hoje a gente vai conversar com os dois. Então, eu queria que a Fábia contasse para nós. A gente brinca que a gente esquenta os tamborins aqui, né? Que é aquele momento que você tem que retomar lá dos primórdios da sua carreira, da sua vida. Queria que você contasse para nós um pouquinho, até o momento que você conheceu o Marcel, como foi a sua jornada até lá? Bom, eu nasci em São Paulo, né? E na cidade de São Paulo, sou paulistana, nasci aqui na Lapa. Venho de uma família, meus pais não nasceram em São Paulo, vieram para São Paulo jovens, os dois jovens, tá? E venho uma família eu sou a mais velha, tenho mais 2 irmãos. E tive a oportunidade, com bastante dificuldade, fiz uma faculdade, onde eu conheci o Marcel na faculdade. Você conheceu ele na faculdade? Fiz a faculdade de economia, então, e na época eu conheci o Marcel, eu trabalhava na Siemens, onde a gente se conheceu, e eu fazia economia, e o Marcel fazia economia na mesma faculdade. Você dá carona e sabe. E aí conheceu aí. Eu estava no primeiro ano e o Marcel no 5º ano. E comecei a minha trajetória aí. E aí nos casamos depois de 1 ano e meio, né, de que a gente se conheceu, a gente já estava casados. E nesse tempo, depois de 4 anos de casado, veio a Mariana, a nossa primeira filha. E acho que assim, o principal desafio da mulher, né, a gente está falando aí dos anos 90, essa questão de ter um cargo, essa questão de avançar, né, na carreira executiva. Tive a oportunidade de trabalhar em um operador logístico, onde eu trabalhei mais de 10 anos. Então, fiz a minha carreira em projetos logísticos. E acho que foi meu principal aprendizado, né? E com criança pequena. Com criança pequena, né? Tive a oportunidade nessa empresa onde eu tive 4 filhos. Nessa empresa eu tive 3 filhos. Aí você vai falar assim, como eu trabalhava com logística, né? Acho que quem está nos ouvindo aqui sabe o que é logística, né? Logística é uma área de muitos desafios, né? A gente brincava, né? E quem está de logística sabe o que é isso. E você passa o dia inteiro sem problema, das 5 horas da tarde que você acha que você vai embora, é onde começa um pepino, quebra o caminhão do cliente, falta produto, aí é a hora que você não vai embora, né? O caminhão não chega, alguém atrasou, aquele desespero, sei como é isso. E eu tive momentos, por exemplo, de estar grávida e dormir, passar o final de semana com concorrência grávida dentro da operação para poder atender aí o cliente. E aí, nesse momento, eu já tinha, até então, vontade, né, de seguir. Eu sempre gostei de estudar, né? Nesse momento, ainda dentro dessa empresa, eu iniciei aí também uma pós-graduação, que foi minha primeira pós, a Mariana ainda era pequenininha, estudei administração industrial, até porque eu fiz economia, né? E eu trabalhava numa área de somente engenheiros, só homens na época, né? E ele tinha uma formação muito financeira. Aí eu trabalhava com produção, chão de fábrica, então necessitava ter esses outros conhecimentos. Então fui fazer administração industrial, né, toda essa parte dentro da USP, tive uma oportunidade muito legal, estudei muito.
e com a Mariana pequenininha, né? Mas o que eu tive sempre o apoio dos meus pais. E do marido. E do marido, meu marido maravilhoso. Chegava em casa e ele cuidava da Mariana, a gente tinha esse revezamento, o pai, avô, né? Os avós, o Marcel cuidava e a gente tinha uma dinâmica. É claro, né? A gente tinha que abrir mão de algumas coisas, mas eu acho que no final, acho que sempre valeu a pena, né? Não sacrificar as crianças, mas a gente tinha esse apoio e eles sempre foram muito bem amparados. Meus pais não tiveram a oportunidade de estudar, mas eles entendiam, né? E justamente por não ter tido essa oportunidade, eles sempre nos apoiaram e entendiam essa necessidade da gente estar estudando, né? E estudar. Então, eu tive essa oportunidade. Depois disso, quando o João Gabriel nasceu, eu estava grávida, na verdade, dele, fiz uma outra pós-graduação em logística e distribuição. Aí você fez, né? Tá, eu já conheço, agora vou só entender a teoria. Isso, vou aprimorar a teoria. Aprimorar um pouquinho mais, né? E isso, aí tive oportunidade, estudei na FIA. Nesse tempo, que aí eu terminei a pós, a empresa estava sendo vendida. Quando eu voltei de licença maternidade, com 3 crianças, aí ficou um pouco mais difícil. E aí eu saí da empresa, né? Tive essa transição. E a gente estava mudando, comprando apartamento. E aí era um momento também, assim, bem atribulado, vendendo um apartamento, mudando para outro. E aí foi um momento que eu fiquei em casa, né? Para fazer essa transição, para fazer essa mudança, fiquei aí 1 ano e pouco. Nesse momento de mudança, com 3 crianças, eu em casa, a gente teve uma notícia que eu estava grávida do nosso 4º filho. Estava tudo tranquilo, né? Então, isso. Agora, se eu consigo colocar os fingos nos dedos. Não, deixa eu contar. Peraí, mais uma aventura. Aí, assim, você pensa, eu andando num apartamento com uma criança de 10, uma de... O Buga tinha 6, ele está aqui nos assistindo aqui no estúdio ali. E escondidinho. E aí, uma criança de 1 ano e meio no carrinho e um outro com a barrigona no outro. Aí as pessoas olhavam no nosso prédio que a gente estava morando e falavam, essa mulher é louca, né? Ter 3 mais 1 andando com um carrinho. Falei assim, essa mulher acho que não tem o que fazer. Com 4 crianças, né? A média brasileira hoje é 1,6, né? E essa mulher louca, pois de barrigão. E aí nasceu o Otávio, hoje ele está com 14 anos, e a gente andando com essas 4 crianças. Aí trocamos de carro, compramos uma minivan, e aí eu consegui carregar todo mundo. Aí a gente colocou os 4 na mesma escola, e as pessoas a gente brincava, né? Era até que a gente ri hoje em casa, né? Com 4 crianças, eu andava na rua com aquelas 4 crianças, a pessoa dava tchau quando passava na rua, acho que era uma perua escolar, né? Com 4 crianças uniformizadas, passava assim, a gente achava que eu era a perua escolar. Ah, tia da perua, com aquele monte de criança dentro do carro. Nesse meio tempo, como era uma aluna da FIA, e não estava trabalhando, eles me deram a oportunidade, o nosso 4º filho, Otávio era BD, e eu já tinha terminado, tinha entregue meu TCC, e eu conversei na FIA, falei assim, olha, eu gostaria, né, eu sempre tive vontade de ir para a área acadêmica, o que eu posso fazer aqui, né? E eu falei assim, olha, você poderia ser monitora, apoiar os professores. Eu falei, que legal. Nesse meio tempo, eu nunca consegui ficar parada, né? Mesmo com 4 crianças em casa, eu saí mandando currículo para todo que era lugar, para as escolas, né? Para as universidades. Eu falei assim, olha, eu já dei treinamento na empresa, né? Será que eu posso dar aula? Liguei para várias universidades, sem mesmo experiência, né? E aí uma universidade resolveu falar, olha, eu estou fazendo um processo seletivo, você quer vir conversar? Me deram oportunidade aqui próximo, a universidade aqui próximo de casa, e eu fui lá para dar aula justamente de logística, onde eu tinha experiência. A gente quer aula de tecnólogo, de logística, você tem experiência, a gente gostaria de realmente isso. E aí eu fiquei super feliz, aí eu estava dando apoio para a MBA da noite, e fazendo aula de tecnólogo. Aí o que eu fazia? Passar um dia para as crianças, que eram os meus 2 menores, que não iam para a escola ainda, os 8 pequenininhos, tá? E à tarde, 4 horas da tarde, o Marcel, minha mãe ficava com os pequenos, até o Marcel chegar, e à noite eu saía. Aí eu passava a noite, de segunda a quinta à noite, eu dava aula e apoiava. E aí eu fiquei nesse tempo, 1 ano e pouco assim. Aí até que eu tive a oportunidade na FIA de
Eles viram meu trabalho, que eu fazia bem. Falaram assim, Fábio, você não quer ser coordenadora? Né? De cursos, você tem uma boa bagagem executiva, tem MBA. Por que você não vem ser coordenadora? Só que para você fazer a coordenação, você precisa fazer o mestrado. Aí eu falei, nossa, mestrado. Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer um mestrado, né? 4 crianças, não sei o quê. Aí cheguei em casa, né, meu companheiro, né, meu parceiro de vida, conversei com ele, falei assim, você acha, 4 crianças, eu coordenando, dando aula ali, você acha que eu dou conta de fazer um mestrado? Eu sempre conversei com ele, né, a gente sempre repartiu, ele falou assim, o que você acha? Eu falei, eu vou estudar, né, sempre gostei de estudar. Eu falei assim, acho que eu dou conta. Aí ele falou assim, então vai, eu te apoio, né? E aí vou eu fazer o mestrado. Para fazer o mestrado, né, um processo seletivo, você sempre, e aí conversando lá internamente, você começa fazendo as disciplinas, você não começa no mestrado, você faz as disciplinas para os professores te conhecerem. Vai eu fazer as disciplinas. Disciplina você faz durante o dia. E aí deixa a criança com um, deixa o outro com não sei quem, aí vai fazer as disciplinas. Disciplina você dá aula nas disciplinas de mestrado, né? Eu não sabia, né? Que interessante. Então você dá aula. Então, aí como que eu fazia? Ficava em casa com eles, com um no colo, preparando as disciplinas, lendo o artigo todo em inglês, né? Não tem nada em português, preparando a aula. Eu preparava a aula para os seminários e passava às vezes à noite com um no colo, preparando, dava uma mamadeira para um, põe um na escola. E aí era essa minha rotina. Aí leva um para a escola, levava os 2 maiores para a escola, ia buscar, né? Nessa época, como eu ficava em casa, eles não iam de van, né? Porque eu estava em casa. Aí passei. Aí prepara tudo isso, arrumei processo seletivo e entrei no mestrado. Aí era essa correria. Aí eu já estava os 4 da escola. Aí sai, leva todo mundo para a escola, vai para o mestrado, vai para a coordenação de cursos. Aí, como as aulas eram durante o dia do mestrado, aí eu tinha que dar conta do mestrado, com as disciplinas, coordenar o curso e à noite visitar minhas turmas do MBA. Aí nisso, dei conta de tudo isso. Entreguei as disciplinas com notas altas. Aí no meio terminei as disciplinas. O dia que eu terminei as minhas disciplinas, a gente recebeu uma notícia que o nosso 3º filho estava com uma doença difícil. Ele foi diagnosticado com câncer. Ai, meu Deus. Aí nesse tempo eu tive que abrir mão de tudo, né? A coordenação da FIA, eles entenderam. Fiquei 2 meses cuidando dele. Abrir mão, a família apoiou a gente, montaram um acampamento em casa, a família, meus pais mudaram para casa para cuidar de tudo, eu me mudei para o hospital para cuidar praticamente dele, foi internado, ia e voltava. Não foi um tempo difícil, né? Não foi tempo fácil, mas Deus não quis que o João Gabriel ficasse, né? Então, ele fez cirurgias, né? Era um câncer muito agressivo. E aí o João Gabriel partiu. Ele tinha 7 anos. E aí a nossa vida não foi fácil. Aí, né? Para nenhum de nós, as crianças passaram por dentro do hospício, nós passamos, a família, fomos apoiados. Mas aí a gente entendeu que na semana seguinte, a gente entendeu que não deveria ficar prostrado. A gente foi fortalecidos por Deus, né? A gente tem uma fé, somos evangélicos, né? E isso, acho que a grande questão é que Deus nos fortaleceu. A gente entendeu que se não fosse Deus, a gente não estaria aqui em pé hoje, né? Isso já tem 8 anos. E aí cada um foi e tocou a vida. É claro, nós tivemos apoio da família, tivemos apoio da nossa igreja, Nossos amigos, e aí São as bases, né? Nesses momentos eu acho que não tem uma fala assertiva, não tem nada. Eu acho que é o que você falou, né? Confiar que Deus sabe o que faz, na hora que faz, no jeito que faz, e segurar quem tá com a gente, né? E talvez é o momento que você vê quem realmente tá, né? É a família, são os amigos, né? Para fortalecer ali. E também, né, pegando esse ponto,
você tem que ter uma escolha nessa hora, uma escolha que não é fácil fazer, porque você é muito doloroso, é muito, né? Quem tem filhos, qualquer pessoa se coloca nesse lugar e vê que é muito difícil, mas você tem que escolher continuar. Porque se você não escolher continuar, você entra num buraco e depois para sair desse buraco é muito difícil. Eu me lembro que quando aconteceu tudo isso, eu já estava na consultoria e eu fui para uma empresa poucos dias depois. Foi terrível, né? Eu estraguei o dia de todo mundo lá. Foi muito triste, né? Muito difícil, mas foi muito bom para a gente ter escolhido caminhar, porque a gente podia entrar num buraco e não sair mais. Então, foi muito importante a gente continuar. Por mais difícil que seja, por mais complexo que esteja, mas você tem que continuar, porque a vida continua. Nesse meio tempo, eu dei continuidade, voltamos, e eu tive a oportunidade, depois disso, de ir para a consultoria, né? Então, tive, além dessa parte, né, de logística, essa parte acadêmica foi fortalecida, terminei meu mestrado, né? Terminei meu mestrado na PUC, tive um super apoio deles, a FIA também foi A PUC te deu um ano de carência então, mais. a PUC foi maravilhosa, né? A FIA nem fala, Bifim Provar, né? São amigos, né? Até hoje, gosto muito deles, tenho muito amigos lá. Tive a oportunidade, aí, depois disso, dentro de uma startup de educação, CIEC, onde eu tive um outro conhecimento em compras. Eu tinha o conhecimento de fornecedores, tive o conhecimento de compras, ajudei aí a formar essa empresa, onde eu tive até pouco tempo, e nesse tempo aí eu fiquei instigada, né? Eu falei, pô, eu tô fazendo tantas atividades, por que não criar, né? Criar nossa empresa. E aí, conversando com o Marcel, e a gente começou, né, a iniciar esse tipo de coisa. E aí, ainda assim, fui me capacitando, né? Tive a oportunidade aí de fazer os 6Ds, né, essa oportunidade de conhecer a metodologia de 6D, que depois eu falo um pouquinho para dar oportunidade para o Marcel. E aí, nesse meio tempo, a gente foi atrás, né, eu mesmo ainda prestando serviço para várias empresas, né, porque eu dava aula aqui, trabalhei com a Exalc, trabalho com a Exalc ainda. Legal. Sou professora ainda da FIA, convidada, dou aula, né, faço consultoria ainda para outras empresas, mas eu sentia falta, por que não ter a minha marca, ter a nossa marca, né? Porque eu trabalho para os outros, né? E não tenho a minha marca. Se eu sei fazer bem, recebi elogios, né, de grandes empresas, sempre trabalhei com grandes marcas. E por que não fazer isso com a minha marca, né? Que aí depois se tornou a nossa marca, porque a gente conversou isso e criamos a nossa marca. A gente conversou isso internamente, isso já tem aí há 2 anos, e o gostoso de tudo isso, Dai, porque a gente fez isso em família, né? A gente sentou com as crianças, fizemos um gol. Crianças, né? Nosso caçulinha. Papai e mãe é Nosso caçulinha já tem uns 70 e pouco, o outro tem 1,80, mas são crianças em casa, né? A Mariana com 24 na faculdade, o Guga tá entrando agora fazendo SISU, mas tudo é criança. E aí a gente sentou com eles, rabiscamos lá, vamos fazer o nome da empresa, né? Como que a gente chegou no nome da empresa? Aí aqui, Spadotto, né? Família italiana, então vamos pôr um nome italiano, e aí vai, chega na internet, e aí a gente chegou no Instituto Crescita. Aí a gente falou, mas não falar italiano? Não, ninguém vai falar italiano, Crescita. Então ficou Instituto Crescita. E aí a gente chegou nesse nome. E aí eu vinha trabalhando nessa marca sozinha, né? E prestando serviço com a marca, e o Marcel estava aí numa outra empresa e não podia prestar esse serviço, né? Junto comigo, e eu prestando esse serviço com outras pessoas, e ele tocando de outra forma. E a gente, vou passar aqui a palavra para o Marcel, né? Peraí que eu já falei bastante, vai. A vida é super tranquila, né? Porque ele também escreve livro. 1, 2, 3. Vai sair o 4. Não, já. 2 saiu. Até junho sai o 7º. O 7º livro. Então tem, né? Meu Deus. E aí vocês se juntaram.
Então, acho que a Fábia falou bastante aí da nossa história, né? E, lógico, tem muito desafio, mas na vida de qualquer pessoa, né? Os desafios são diferentes, mas sempre tem desafios e a gente tocou a vida. Lógico que tem uma saudade muito grande do nosso filho e essa saudade não vai ser suprida. Acho que um dia todos estaremos juntos e aí vai estar tudo certo. Mas a gente tocou nossa vida para frente e a gente foi aproveitando as oportunidades que apareceram. Eu estava na consultoria, estou na consultoria há muitos anos, mas era a consultoria do Marcel, né? Era a Espadoto Consultoria e era muito focada, muito direcionada para mim, para minha intuição, para os meus métodos. E quando a gente decidiu fazer uma coisa maior. Hoje nós temos outros consultores, não são apenas nós dois, tem outras pessoas também. Você precisa ter uma metodologia, você precisa ter um processo. Então, para mim, tem sido um grande aprendizado também enquadrar dentro de um processo, né? Não fazer mais como eu decidia comigo mesmo e estava tudo certo. Então, escalar, você montar uma empresa, a Fábio é muito boa nisso, né? De planejamento, de criar toda a base para o negócio. Eu sou muito mais de entregar a consultoria, de fazer a mentoria, execução. Então, lógico, né? A gente temos nossos debates lá sobre tudo isso, mas tem sido uma experiência muito bacana, tem sido uma experiência muito boa para a gente e, consequentemente, para os clientes também, para as pessoas que trabalham lá, porque a gente está aportando todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência que vem lá de trás, né, de muitas empresas, de muitos processos, de coisas muito diferentes que a gente acabou fazendo e a gente está conseguindo juntar tudo isso hoje, usando bastante inteligência artificial, que é um fator, né? A inteligência artificial em si, só ela não vai fazer nada, mas o teu conhecimento, junto com o conhecimento que o cliente tem, você juntando tudo isso e colocando a inteligência artificial para trabalhar para a gente, tem sido muito bacana, né? Então, a gente está vivendo um 2025 assim, muito especial, e a gente vem trazendo todos esses desafios, todas essas experiências que contam, né? Que contam. Mas eu tenho uma pergunta aqui, eu fiquei curiosa. Como que era o Marcel antes da Fábia? Ah, praticamente não existia, né? Hoje, né, nesse momento, eu já tenho mais tempo de vida com a Fábia do que eu tinha antes da Fábia. A gente está completando esse ano 30 anos que a gente se conhece e temos 28 anos de casado já, então é uma história bem longa, bem grande, mas eu, eu não sei, a gente vai sobrepondo as coisas, né? As melhores experiências da minha vida, elas foram construídas junto com a Fábia, no trabalho, na família, os nossos filhos, né? O sentido de família, né? Quando você tem os filhos, quando você tem pessoas que dependem de você, então isso muda totalmente. Mas eu eu tinha lá alguma experiência em vendas, mas depois que eu conheci a Fábia me estimulou muito a estudar, né, estudar mais, querer aprender mais, sempre, né, eu trabalhei em 20 empresas na minha vida, então toda hora o pessoal brincava comigo muito assim, falava, eu falava, tem uma novidade, falou, é um novo emprego, um filho. Né? E às vezes eram os dois, né? Eram os dois. Então eu trabalhei em muitos lugares, mas sempre conversando, sempre tomando a decisão nós dois juntos, sempre um apoiando o outro. Então a Fábia falou bastante, né, do apoio que eu pude dar a ela ou a nós, né? Mas também a recíproca foi sempre muito verdadeira. Então essa parceria, né? A gente acreditou muito que quando a gente casou para ser uma só carne, não era para ser duas pessoas juntas, eram para ser nós dois
e nós dois, e juntos é muito mais fácil do que separadamente, né? Uma máxima pra gente é que a gente casa para fazer o outro feliz. Porque se eu quiser ser feliz, talvez eu não consiga e talvez eu não faça ela feliz. Mas se eu fizer ela feliz, ela vai ser feliz e ela vai me fazer feliz e a gente vai tocar a vida, né? Exato. Então, E aí decidiram empreender juntos agora. Eles pegaram tudo ali que já tinha de família. Né? Essa fala sua é maravilhosa, deixar o outro feliz, porque isso reverbera no final do dia. Mas a gente sabe o quão complexo é empreender no Brasil. muito. No Brasil, a gente não tem essa cultura de empreendedorismo desde pequeno. Eu acho linda a história de vocês estão provocando isso nos filhos de vocês, que é uma geração nova e que está, né, sendo consumida pela inteligência artificial, né, que fica aparentemente as coisas mais fáceis, né, requer um nível de conhecimento maior. Mas como foi empreender no Brasil? O que vocês veem hoje de dificuldade? O que já mudou de quando vocês abriram há 2 anos atrás para agora? Então, eu vejo muito, Day, assim, oportunidade na questão assim, há um tempo atrás, as coisas eram muito mais burocráticas, assim, então você necessitava, por exemplo, vou dar um exemplo simples, a própria contabilidade. Eu acho, assim, que hoje você tem maneiras de acoplar serviços dentro, né? Eu acho que isso é um pouco até da digitalização, essas coisas. Então, por exemplo, você tem um serviço de contabilidade que eu nem sei quem é. Eu tenho um serviço de contabilidade há mais de 5 anos, eu nunca vi a cara de ninguém. Agora eu vejo porque eu faço as videochamadas. E é acessível, muito mais acessível do que há 8, 9 anos atrás, porque eu precisava num escritório, aquela coisa mais burocrática, uma pessoa que tinha lá, ele tinha uma questão física que era até para ele, vamos dizer, custoso. Hoje eu tenho um escritório que é o maior escritório de contabilidade do país, não vou ficar citando nome, tá? Mas depois se alguém quiser, manda mensagem para mim que eu falo quem é. Eu não quero fazer propaganda. Mas hoje eu tenho o maior escritório de contabilidade do país, super tecnológico e muito acessível, que para mim, pequeno empreendedor, me atende muito bem. Por exemplo, que há uns anos atrás seria inviável, né? Outra coisa, eu tenho um CRM acessível para eu tocar, né? Que, por exemplo, há um tempo atrás, uma pequena empresa não poderia ter. Né? Eu tenho já, assim, que é uma preocupação da gente, que um pequeno empreendedor há um tempo atrás não poderia ter, um site já totalmente organizado. Eu tenho uma plataforma com e-mail, por exemplo, uma coisa que a gente comentou, né? Desde o início que a gente começou a empreender, era ter o e-mail nosso, a gente tem marca já nossa patenteada, que era uma preocupação, nosso logo está patenteado, o nosso nome está patenteado. A gente tem, vamos dizer assim, a nossa marca, né, no e-mail, né, não é um e-mail ponto lá, genérico, né? Não, é o nome da empresa, tudo isso, domínio. Nosso domínio, né? Isso, obrigado, porque eu esqueci a palavra. Então, eu acho que hoje o empreendedor, um pequeno empreendedor, ele tem capacidade com um custo pequeno, ele tem possibilidade de acoplar tudo isso a um custo pequeno, que há um tempo atrás não tinha essa possibilidade. Então, eu acho com pequenos recursos, né? Hoje a gente tem um Sebrae que te apoia, né? E tem vários cursos que te dá essa possibilidade. E uma coisa que o Marcel disse também bastante importante, você tem possibilidade de se atualizar, né, mais rapidamente, né? A internet trouxe isso, a pandemia agilizou isso, Um salto, né? Põe um salto, né? Então, e a gente tem procurado tá acoplado aí a pessoas e oportunidades, né? E ecossistemas que também, aí é uma necessidade. Você é um pequeno, e quando a gente sai aí, né, do mercado, né, você sabe muito bem, quando a gente está em grandes empresas, você está aí super atualizado. E aí um desafio para quem é um empreendedor, eu tenho que estar atualizado. Como que eu me mantenho atualizado?
Então, eu tenho que estar ligado a algum ecossistema. Então, eu tenho que participar de feiras. Só que participar de feiras hoje, quem está nos assistindo sabe, qualquer evento é R$ 4.000. Então, como que eu participo? Então, tá acoplado a algum ecossistema, Sebrae, esses eventos assim, te possibilita estar antenado, atualizado, sem... E fazendo as conexões necessárias, né? Isso garante... Parceria, a né? Parceria. Hoje, só falando um pouco do que a Flávia estava falando agora, o uso da tecnologia, ela não tem como, né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Exato. O que antes só as grandes empresas podiam ter, hoje eu posso ter sob demanda, como serviço, pagando pelo uso. Isso. Então, eu sou contador de formação, mas eu nunca exerci. Mas eu vejo um escritório de contabilidade, você pode ter um escritório de contabilidade como nós temos, ou você pode ter o seu escritório de contabilidade mais tradicional, não tem problema nenhum. Só que o seu escritório tem que usar tecnologia. Se você não está usando tecnologia, se o seu escritório não está usando tecnologia, de alguma forma você ficou para trás. Então, tudo tem que ter o coeficiente de tecnologia. Lógico, pessoas é muito importante, conexões, network é muito importante, parcerias são muito importantes. Então, a gente está juntando tudo isso. Até esse lado para a gente foi muito importante, porque eu tenho assim mais a operação, o dia a dia, o executar, e a Fábia tem o planejar, o olhar. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente consegue levar a nossa empresa para frente, porque uma empresa de uma pessoa só e ela tem que fazer absolutamente tudo na empresa, não vai ser possível. Ela não tem todas essas habilidades, nenhum de nós tem, e também você precisa desse apoio, de motivação. Tem dia que eu acordo que eu não estou 100%, tem dia que a Fábio acorda e não está 100%, mas o outro vai lá, vamos fazer, tem que fazer isso, vamos conversar, vamos buscar, vamos ler. Então, esse lado que alguns anos atrás a informação ela não era tão distribuída como é hoje, só que dá trabalho, tem que ter vontade, tem que ter... Não dá para ficar parado achando que as oportunidades vão aparecer à sua porta. Você tem que criar as oportunidades. Então, esse é um desafio. Óbvio que continuamos com todos os outros desafios. A falta de financiamento, a legislação, a burocracia, né, que diminuiu, mas ainda existe. Então, nós temos muitos desafios. E você trabalhar numa grande empresa, você ser CLT, te dá alguma segurança em alguns aspectos, mas a chance de você crescer há um limite. Pode ser um limite enorme, né? Para algumas pessoas, elas podem crescer muito lá, mas nós optamos por tentar para desenvolver o nosso negócio. E não é fácil, mas também há uma possibilidade muito boa, isso nos motiva. Todo dia de manhã a gente acorda com essa perspectiva e tem sido muito legal, e trabalhar junto com a nossa família, mas nós temos outros consultores também, e a gente quer agregar mais pessoas para que a gente forme algo bacana, relevante, que realmente impacte, né, a vida das pessoas e os negócios das empresas. Esse é o nosso objetivo. Conta um pouco para nós, qual que é o core business da empresa? Onde vocês atuam? Como é que é essa metodologia? Bom, como o Marcel disse, não somos só nós, né? A gente se apresenta, nós dois, para conhecer as necessidades da empresa. E a gente até entendeu como o Marcel antes, ele atuava sozinho e eu também atuava quando a gente trabalhava separadamente, e a gente tinha uma limitação. E quando a gente conversou para o Marcel, não podemos continuar só nós dois. Nós dois temos as nossas expertises, mas quando a gente for aí para o mercado oferecer, temos limitações, e a gente entendeu isso, né? E o Marcel é muito bom no que ele faz, eu sou muito boa. Mas por que não trazer outros consultores? E aí a gente entendeu que poderia entregar muito mais. Então, e aí a gente desenhou o que seria o nosso trabalho. Então, como que a gente vai trabalhar? E, aliás, como a gente vem trabalhando, na verdade? A gente conversa, entende as necessidades, e aí o que a gente tem feito?
A gente não vai para o mercado com, vamos dizer assim, Produto de prateleira. produto de prateleira. A gente não acredita nisso. Por quê? Porque entregar para o cliente lá, oferecer, a gente treinamento isso. Por quê? Isso, na verdade, a gente entrega isso, o cliente compra e ele não volta mais. Por quê? Isso não vai resolver o problema dele. Exato. A gente vem trabalhando e tem essa experiência que quando o cliente compra algo de prateleira, ele compra, resolve, na verdade não resolve, né? Ele acha que resolve e aí ele vai embora. Paliativamente pode ter. Mas eu acho que é importante colocar que a Fábia está contando isso, mas nosso foco é vendas, né? A gente tem tudo relacionado a vendas e também o desenvolvimento de pessoas e lideranças dentro da empresa. Então, nós estamos bem focados na área de vendas, pela experiência do passado, que a gente tem bastante, e também o desenvolvimento, mentoria das lideranças e das pessoas na empresa. Esse é o core nosso. Isso. E aí, como que a gente faz isso, né? A gente vai, conversa com os líderes, entende a demanda. E aí, pergunta para os gestores, o que você precisa entregar? Eu não quero saber de treinamento. Né? Então, mesmo que a gente converse com o RH às vezes fala assim, eu quero fazer um treinamento de negociação. Eu quero fazer um treinamento de... Team build. Não, tem uma convenção. O povo falando com isso, não, qual que é a necessidade do seu negócio? O que está pegando no planejamento? Lá na linha lá do planejamento estratégico, o que você crítico? O que é crítico para ser entregue hoje? Por que eu pergunto isso? Porque em cima da necessidade do negócio, a gente vai entender quais as competências que precisam ser entregues. Em cima disso, aí a gente vai entender qual é o treinamento e vai desenhar uma solução para aquilo. Por quê? Quando a gente faz isso, Dai, eu entrego realmente o que a empresa precisa. E que talvez ela nem sabia, né? Porque ela está tão acostumada no processo ali, acho que isso aqui funciona. Não, o pessoal está muito no que precisa fazer, e tudo isso apoiado, né, pelos assessments que a gente se certificou no DISC internacionalmente, e tem o DISC comportamental, que todo mundo conhece, que é totalmente consolidado, e a gente ajudou a trazer, e está sendo consolidado no Brasil, um DISC especial para vendas. E é bem bacana porque ele mede 18 competências de vendas, e essas competências estão ancoradas em 12 mentalidades que a pessoa precisa ter. E quando a gente mede isso, a gente vê o nível das competências, os gaps que tem, e às vezes a pessoa tem a mentalidade suficiente para entregar bem aquela competência, mas não está entregando por algum motivo. E muitas vezes o gestor de vendas fala assim, o cara não está vendendo. Mas por que ele não está vendendo? Qual é a raiz? É uma das competências ou algumas das competências que estão atreladas à mentalidade. Ele tem mentalidade suficiente, só precisa ser trabalhado com capacitação, com mentoria, com acompanhamento. E esse assessment, ele também mostra 8 funções de venda, se ele é um vendedor de inovação, de consultoria, se ele é um revendedor, um vendedor de parceria. Então, muitas vezes você tem uma pessoa muito capacitada em vendas no lugar errado, na parte do processo errada, e a gente consegue medir isso com o assessment, tem a devolutiva lá, o feedback para ele, para o gestor, e isso muda o jogo muito rapidamente. Muitas vezes precisaria de muito tempo, muita observação, muito autoconhecimento para a pessoa chegar àquela conclusão. O assessment, que a pessoa demora 20 minutos para fazer, fornece tudo isso a um custo-benefício ridículo que faz total diferença. Então, isso tem nos ajudado muito e a gente tem conseguido encaixar isso nas empresas porque elas precisam disso. Porque ela fala assim, esse cara é legal, esse cara é bom, eu não quero demitir esse cara, mas ele não está performando. E a gente vai lá e faz esse diagnóstico. E a gente está na era da experiência, né? Isso, se vendas ganha muito mais relevância, então, assim, o comportamental
da estrutura de vendas hoje é muito mais rígido do que lá atrás, né? Então, lá atrás a gente tinha um melhor relacionamento, mas hoje as pessoas mudam rápido, né? Tá tão 30 segundos, 20 segundos, como é que você faz tudo isso, né? Você tem muitas soft skills. Exatamente. Precisa desenvolver essas soft skills. E às vezes eu brinco assim que a pessoa tem um chassi muito bom, só que não foi desenvolvido, não teve oportunidade. Sim, não faltava teste, né? Não... Exato. Então a gente consegue colocar isso e falar assim, olha, precisa fazer 3 coisas com essa pessoa. Essa. Não é tudo. Porque também você levar uma pessoa para fazer uma capacitação, sendo que 90% do que tem lá ele já sabe, ele não se motiva. Então a gente vai fazer o negócio, vamos atuar nos 10% que falta para ele, nos 20% que falta para ele. O outro que tem 40%, ele faz o processo dele aqui. Nós temos também uma parceria muito, muito interessante com uma plataforma com o DNA da USP, que é a Kander. Que é um treinamento, uma capacitação que tem um projeto acoplado, não é só fazer o treinamento, ele precisa executar aquilo, né? E isso é uma coisa que você pode oferecer para a necessidade daquela pessoa. A receita, o remédio manipulado para você é diferente do meu, que é diferente da Fábia. Então isso motiva, porque quando eu falo para você, olha, você vai ver um monte de coisa que você não conhece, porque o que você já conhece, fala, pô, é chato isso. Eu já sei o ABC. Você quer que eu faça de novo isso? A pessoa não se estimula. E o ser humano, ele precisa ser desafiado. Mas precisa ser desafiado dentro de um contexto que ele consiga. Eu não posso desafiar alguém que não consegue entregar aquilo. Ele vai se frustrar. Agora, aquela pessoa, eu sei a base dele, eu conheço bem o contexto dele e falo assim, porque uma coisa que eu aprendi é, ninguém quer sair da zona de conforto, porque a zona de conforto é legal. Agora, a gente tem que expandir a zona de conforto. A gente tem que usar tudo que a gente sabe e o que a gente faz nas empresas é tudo que a empresa sabe, tudo que as pessoas sabem, a gente usa e potencializa. Não chega lá e fala, joga tudo fora e vem comigo, o meu método. Exato. É muita arrogância e é burro isso, né? Porque eu preciso sair de um lugar para um novo lugar, não jogar tudo fora e falar, vamos começar de novo. Porque muitas vezes seus skills ou os seus conhecimentos te levaram até certo ponto mesmo, não necessariamente vão te garantir o próximo nível, né? E é nessa parte que você atua, vai lá pro bem. Isso. E uma coisa que a gente tem feito e tem entregue nas empresas que tem feito uma coisa diferente, né? E a gente recebeu o feedback dos clientes, é fazer a transferência do aprendizado. Né? Super importante. Porque assim, a gente fez uma ação super importante, fez um treinamento, né? Uma entrega importante. E aí? E na segunda-feira? O que acontece? Então, a gente desenvolveu um produto, registrou, né, Marcelo, um produto que a gente chama de Manual de Transferência de Aprendizagem. O que seria isso? Então, e é super customizado para aquele cliente, não é algo de gaveta. Então, Daico, quando desenhamos o treinamento, então tudo que aconteceu, tem até a foto do que aconteceu, então toda a jornada que a gente passou com aquele cliente, o que foi falado, os exercícios, a gente desenha com ele os indicadores e sugere para ele, até a gente fala assim, de ter um padrinho que vai pegar aquele manual, uma madrinha. Um padrinho, uma madrinha, na segunda-feira vai acompanhar com a equipe, olha, se lembra que a gente usou vamos dizer assim, esse assessment, para que serve esse assessment? Como que a gente vai usar ele? Como que você vai medir e relembrar? Então, a gente usa esse manual, entrega para ele totalmente customizado, para que ele use ações, tenha chaves de lembrança, para que aquilo não se perca no meio do caminho e daqui, sei lá, 15, 20, ou ele mesmo explore justamente com o gestor, né, que está cuidando daquele treinamento, né, não só o RH, mas o gestor que pagou, tem um ROI, e lembre, olha, a gente comprou isso aqui, isso daqui tem continuidade, não morreu lá no dia do treinamento,
né? Não morreu certificado. Tem aplicabilidade, né? Porque eu acho que a grande dificuldade hoje, né, seja dos RHs ou de todo líder, é isso. É como é que eu garanto, e a gente ainda não descobriu ainda um jeito de medir assertivamente, né? Como é que eu absorve o conhecimento? Porque cada um absorve de um jeito. E aí vocês deixam para a empresa um manual de aplicabilidade. Isso, porque assim, hoje o RH só consegue fazer a avaliação de reação. Calma aí. Ah, foi bom, eu gostei. Mas e aí, na segunda-feira? Como que eu meço se isso está sendo assertivo? Então a gente Se a moçada está efetivamente usando. E como os exercícios são focados para aquele negócio, então eu não vou ficar falando de pneu para o cara que faz farinha, né? Sim. Então tem que ser o exemplo do dia a dia dele. Ele é um coautor daquilo que nós estamos fazendo, porque ele também põe a mão na massa. E depois que aquilo está feito, alguém precisa ajudá-los, porque nós não vamos ficar lá eternamente, nem dá para ser, e alguém tem que dar continuidade. Aí, algumas pessoas podem pensar assim, falar, puxa, mas você está dando para o cliente e depois ele não vai te chamar mais. Aí é que ele vai chamar a gente, porque ele viu que aquilo funcionou, que aquilo se paga. Então, a nossa próxima venda, o nosso próximo trabalho está garantido. Exato. Porque você entregou a solução. Exato, porque ele viu vantagem naquilo. Não é aquele nada contra a palestra, tem um monte de coisa legal aí, mas aquilo causa um impacto muito grande. A gente brinca muito com a segunda-feira, né? Porque geralmente isso é feito numa sexta, no sábado. Na segunda-feira, eu falei, e aí, o que você lembra? Não lembra mais nada, porque achou legal, ficou com um sentimento legal, mas ele volta na segunda-feira para fazer exatamente como ele estava fazendo. E se a gente continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo, vai dar ruim. A gente tem que O evoluir. resultado vai ser o mesmo. Exatamente. E o mesmo resultado não garante a continuidade, porque tem que ter evolução, né? Então, essa sacada, isso que a gente está fazendo, muitas vezes o cliente não espera isso, ele não conta com isso e a gente entrega isso para ele, né? Lógico que a gente vai falar sobre isso lá no desenvolvimento, no speech de vendas e tudo mais, e isso dá uma perspectiva muito bacana, porque as pessoas precisam se desenvolver independente daquele momento. Ah, estou aqui numa capacitação. Você tem capacitação o tempo todo. Você tem que desenvolver isso. Agora, quando você chama especialistas, quando você chama consultorias, eles aceleram isso, mas depois eles saem e você continua. Pode voltar depois, pode voltar por outro motivo. As pessoas mudam também, você precisa reciclar. Então, esse processo é um processo bacana, nos estimula. A gente tem... aprender o tempo inteiro. A gente tem que aprender. E a gente toda hora está tendo um insight. Muitas vezes a gente sai de lá com a percepção de que aprendeu mais do que eles, porque a gente recebeu muito insight também, e a gente vai reproduzindo esses insights, mas sem levar o pulo do gato desse cliente para o outro. É o conhecimento deles que a gente facilita a aprendizagem dele. E uma coisa que o Marcel falou, Dai, o interessante é ajudar o cliente, que é uma dificuldade que eu ouvi muito nesses últimos anos. Ele fala assim, Fábio, eu não tenho orçamento para capacitação. Ele não tem orçamento, que é justamente essa sua fala, porque ele não consegue comprovar que aquilo foi eficaz. Exato, né? E a dor, né, de toda a companhia no final do dia, né? E aí eu queria ouvir a perspectiva de você, dos líderes. Eu tenho sempre um sentimento, e a gente até debateu, né, no último papo com a gente, a enxurrada de responsabilidade que os líderes ganharam, né? Então, o líder agora tem que aprender a cuidar dele, ele precisa entender sobre ele precisa entender o impacto do outro, ele precisa cuidar do negócio, ele precisa olhar números. Como que é a empresa de vocês atuando nessa massa de líderes e dá com muito mais responsabilidade do que era no passado? Bom, isso eu olho muito também, sabe, o líder que eu fui, né, e a gente sempre tem aquele sentimento de responsabilidade, né,
eu quero ser o líder que eu não tive, eu quero ser o melhor líder possível, e é praticamente impossível fazer toda essa equação que você colocou aí, sendo que tem muito mais coisas além disso, né, que nós temos que colocar, porque você manter 100% das atividades e da operação funcionando e 100% das pessoas felizes, tranquilas, não dá. Tem que ter, né? Tem que ter aí uma, um equilíbrio disso, e esse equilíbrio muda, né? Às vezes, puxa, nós vamos ter que focar aqui nessa tarefa, vamos ter que trabalhar bastante e, pô, não vai ser fácil, mas logo depois tem que olhar e falar, pô, você tem que dar um refresco também para as pessoas. Eu lembro no passado, né, e eu trabalho desde o início dos anos 80, você ficava até o meio da madrugada trabalhando e no outro dia tinha que estar lá às 8, né? E se não fosse às 8, os caras contavam. Aí você falou assim, puxa, mas eu saí agora há pouco daqui, eu só fui em casa tomar um banho. Não é justo. Não era justo. E hoje, né, as novas gerações, elas não aceitam isso. Coisa que eu também não queria, só que não tinha Opção, né? Opa, levantava a mão, você tomava uma pancada. Então, eu acredito que a gente está no meio desse furacão, né, de ajuste de tudo isso. Lógico, as pessoas precisam ser respeitadas, elas precisam ter saúde mental, saúde física para trabalhar, não se abre mão disso. Mas a operação, o negócio também precisa, porque se a gente puxar só para um lado, só para o lado da operação ou só para o lado das pessoas, eu acredito que a gente ainda não tenha tecnologia, processos, inovação suficiente para fazer isso. Estamos no meio do processo e eu acredito que se todo mundo pensar nisso, todo mundo aportar nisso, sociedade, governo, sindicato, quem quer que seja, nós vamos encontrar, porque a tecnologia é que vai suprir esses gaps que nós temos. Mas o líder hoje é uma pessoa muito pressionada. Quando a gente olha para os jovens, eles olham e falam assim, peraí, para ser líder eu vou ganhar isso aqui a mais e vou ter que fazer tudo isso, eu não quero. Porque qualquer pessoa que fizer uma análise vai falar, eu também não quero. Mas foi plantado lá nas gerações anteriores que você tinha que crescer, você tinha que entrar numa empresa e ir para o próximo nível, depois ir para o próximo nível, depois para o próximo nível, e hoje isso mudou também. Então, não é fácil a tarefa do líder. Nós, quando conversamos com o líder ou quando eu estou mentorando um líder, primeiro tem que colher isso dele. Tem que deixar ele botar para fora e falar assim, não está dando. Realmente, A conta não fecha. a conta não fecha, está tudo certo, e aí vamos encontrar o que dá para fazer, o que tem para jantar. O que tem para jantar é isso, então nós vamos fazer da melhor forma possível, com muito diálogo, com muita abertura, chamando as pessoas também. Eu acredito muito que quando você cria um ambiente seguro, onde eu me sinta seguro, e eu posso falar o que eu penso, e as outras pessoas ouvem, não que não precisam concordar comigo, mas que a gente possa dialogar, e aí as pessoas também, elas começam a aportar. Entendi. Exatamente, acolhidas, elas entendem que, puxa, não dá para fazer tudo o que eu quero, eu não tenho recurso suficiente, mas o que dá para fazer? Ao invés de desistir e de falar, eu vou embora, eu não quero mais, pega a bola e não quer brincar mais, você trabalha junto. Então, acho que a gente vive um mundo agora que não dá mais para não ser transparente, porque as informações, elas estão aí para todo mundo ver. Não tem como esconder, não dá mais para pôr a informação dentro de uma gaveta. Então, o líder hoje tem que ser uma pessoa que consiga dialogar, que saiba ouvir, que cria, porque esse negócio do passado, olha, quer falar comigo, a porta da minha sala está aberta. Só que tinha uma secretária lá que não deixava entrar. Então, tinha um leão lá que não te deixava entrar. Não resolvia, né? Então, hoje a gente tem que, primeiro tem que dar um pouco de alento pro líder, deixar ele botar isso para fora, porque ele está muito pressionado. Eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. Não dá, não dá para fazer tudo, mas também não pode fazer nada. Então tem que encontrar esse caminho, dialogar com a equipe,
Mas Trabalhar prioridades, né? Eu acho exato, que é uma né? das coisas mais É complexas. uma outra coisa. O que que é foco? O que efetivamente dá resultado? Porque eu também não faço só o que eu quero, eu falo que eu tenho que fazer o que é necessário na dosagem ideal. É muito mais um assessment, né, vamos dizer assim, do que está acontecendo, né? Ver alguns pontos que você fala, olha, aqui dá para melhorar isso, aquilo. Agora, não dá para fazer tudo Sim. com 100% para todo mundo. A conta, eu sempre, na minha vida, especialmente em negócios e vendas, os caras falam, não, porque eu preciso de 10%, eu preciso de 20%. Eu falo, legal, só que é o seguinte, tem que dar 100% lá embaixo. Né? Porque se você quer ficar com 50, o outro quer ficar com 70, não vai dar. Então, a gente pode fazer o que quiser, mas tem que dar 100 lá embaixo. Então, e esse dar 100 lá embaixo, nesse momento da liderança, é muito difícil, mas tem que se fazer o que é possível e tem que se conversar. Não estamos fazendo isso, era legal fazer isso, mas agora não dá. Nós vamos fazer, nós vamos criar um caminho para fazer, isso é prioridade, não é aquelas promessas só para tirar o cara da frente, né? Mas foi falar que Não, eu vejo o seguinte, transparência, né, e boa vontade e diálogo é um bom caminho. desses tempos que vocês estão com consultoria e com pessoas, qual foi o momento assim que vocês entenderam que o produto realmente mudou uma organização? Um projeto que vocês pegaram e falaram, nossa, aqui eles conseguiram absorver a essência do que a gente quer. Olha, temos, óbvio que muitas vezes a gente não pode falar o nome do cliente, né? Só, né? Assim, mas e também assim, uma coisa que me estimula muito é se uma pessoa naquela organização mudar o mindset dela, já valeu, sabe? Uma única pessoa. Mas a gente tem tido assim feedbacks muito bacanas porque a gente está conseguindo entregar mais do que a pessoa esperava. Lógico que ela tinha uma expectativa que ia ser alta, mas o que mudou o jogo? A gente não está entregando um monte de coisa para ele ficar feliz. A gente está entregando algumas coisas que ele pode se empoderar e ele dá continuidade. O primeiro RH de uma empresa é o próprio líder. Sim. Ele deveria... Ele que contrata, ele que cuida, ele que gerencia, ele que olha o que está sendo executado e o que não está sendo executado. Exatamente. E o RH é um apoio que tem que trazer aqui um monte de ferramentas para ajudá-lo, né? Então, quando a gente consegue levar isso e o próprio gestor vê que é possível fazer, lógico, não é molinho, não é passinho. Não é de hoje para amanhã. Exato. Mas e ele consegue, dentro da própria estrutura que ele tem, que nem esse caso essa sacada da madrinha, do padrinho, é alguém que estava lá já, que tem um monte de atividade para fazer, mas ele tem capacidade de fazer isso e ele gosta de fazer isso. Ele vai se sentir muito bem fazendo esse processo e ele vai ajudar os colegas dele. Isso é fantástico. Eu acredito que é muito mais do trabalho que a gente está fazendo agora, é o que a gente deixa para eles continuarem brincando. Esse é o grande lance. E mesmo também quando a gente ainda está em fase de proposta, quando a gente começa a explicar para o cliente o negócio, o que a gente está pensando para ele, e aí ele fala que faz sentido, era isso, que ninguém tinha falado isso para ele. Exato. Então, para a gente é muito legal ouvir isso, sabe? Sim. Que a gente ainda está, sabe, nossa... A gente já fez isso com um monte de gente, mas ninguém trouxe isso, sabe? Então, é legal ouvir. Eu preciso ter falado. Então, e é muito legal. E a gente não nem entregou proposta, mas a gente está explicando para ele algo. Então, é legal ouvir isso, sabe? Então, para a gente é bastante motivador. Uma coisa assim mais importante para vender, para fazer negócio, é o outro lado confiar na gente. Então, quando a pessoa confia na gente, não nas pessoas, mas que a gente consegue entregar aquilo. E a gente também é muito honesto, porque a gente diz, olha, eu consigo entregar isso. Porque se ele pedir uma coisa que eu não consigo entregar, fala, ó, isso talvez alguém faça, mas nós não fazemos. Isso gera muita confiança. Não é você dizer para o cliente, eu faço isso. Quando você diz para o cliente, eu não consigo fazer isso que você está pedindo, ou eu não consigo fazer
desse jeito, isso gera muita confiança. E quando gera confiança, todo mundo coloca em cima da mesa, abre, e aí a coisa é efetiva, porque eu ter que ficar aqui me escondendo, ou te entregando uma parte e não te entregando outra, fica um jogo muito ruim. Não dá para administrar isso no momento, no mundo de hoje. Tem que ser real e tem que ser algo que é bacana para ele. Nosso foco, a nossa orientação é para o cliente, é para as pessoas, é para o negócio dele, né? Então, isso tem sido muito bom, isso tem nos dado muita satisfação, né? Não é só grana, é também o que a gente está impactando, o que a gente está conseguindo fazer dentro do nosso universo de bom para as pessoas e para os negócios. É um legado para o mundo, né? No final do dia, né? É um legado para o mundo. A gente tá ali, meu diretor já levantou, você viu? O tempo voa. É uma coisa de louco. E eu queria que vocês olhassem para aquela câmera ali e dessem o recado para quem está nos assistindo, como é que eles acham o roteiro, né? Como é que a gente pode se contratar e conectar, né? Porque a gente está agora a era da informação. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente está nas redes sociais, vocês nos encontram no LinkedIn, né, Instituto Crescitar, também no Instagram, também Instituto Crescitar. Nosso e-mail é fabia@institutocrescitar.com.br e o Marcel também, marcel@institutocrescitar.com.br. Pode nos encontrar também, Marcelo Spadotto, Fábio Spadotto no LinkedIn, que a gente está bem ativo lá. E vai ser um prazer conhecer os desafios, dialogar e ver se a gente pode efetivamente fazer algo que alavanque, que gere relevância para as pessoas e para os negócios. E trocar figurinhas, né? Experiências, né? Que contam. Que contam, exatamente. E aí você pode também pesquisar os livros do Marcel, que tem 7, vai estar aí o 7º agora, calma que a gente conta, quando estiver próximo ali de chegar ao lançamento, a gente faz igual a gente fez com o outro, vamos lá, a gente posta fotinhas para vocês acompanharem. Então, gente, eu sempre costumo dizer que a moeda mais importante que a gente tem hoje é o tempo. Né? Então eu super agradeço a presença de vocês aqui na Experiências Contam. Muito, muito, muito. As portas estão sempre abertas para vocês, então super obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês. Prazer, muito obrigado. Obrigada. E para você que está aí nos assistindo, gostou? Deixa seu like, compartilha, conversa com eles, procura eles lá. Também pode me acessar pelo LinkedIn, se tiver alguma dúvida eu consigo ajudar. Daiane Andrade lá no LinkedIn. Tá assistindo a gente pelo YouTube? Corre lá, não dirigindo, tá? Por favor. Assiste no YouTube, mas se estiver dirigindo, vai lá no Spotify, dá uma olhadinha. A gente também tá na Amazon, lá no Instagram também, pode deixar suas mensagenzinhas e a gente se vê na próxima quinta-feira às 18 horas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.